Então, pessoal, eu queria fazer uma reflexão hoje, né, sobre a frase do Cortella, que eu gosto bastante, né, que é: faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Não é fazer o seu melhor quando você estiver feliz, fazer o seu melhor quando você for reconhecido, fazer o seu melhor quando as pessoas forem legais com você, né? Então, assim, cara, na minha vida eu sei que às vezes a gente não consegue fazer aquele trabalho perfeito, né? Atingir prazos certinho e tal, mas eu sempre tento fazer, na medida do possível, o melhor que eu consigo, sabe? Recentemente eu tô até, exemplo, a gente tem um setor no trabalho que cuida do marketing, né? E aí as demandas desse time estão muito altas, né? Então eles não têm tempo hábil para realizar todos os entregáveis que a empresa precisa. Então eu tomei a iniciativa de pegar um software concorrente até do Illustrator, né, chamado Inkscape, que é um software muito bom, que eu até recomendo. Estou tentando aprender, tá, sabe? Estou tentando fazer algumas artes, alguns catálogos, algumas coisas técnicas, sabe? Tentando dar o meu melhor nas condições que eu tenho, tá? Né? Até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, tipo assim, é um trabalho meu? Não é, né? Teoricamente não, mas teoricamente seria de outros setores, de outras pessoas. Mas eu tento fazer o meu máximo, sabe? Não esperando reconhecimento, porque, cara, isso aí, infelizmente, a gente não pode ser refém do que o outro vai achar, do que o outro vai achar bom, né? Então a gente tem que fazer pela gente mesmo, né? Pra gente se sentir bem. Exemplo, roupa. Tem pessoas que gostam, ah, Bruno, você tá se sentindo bem. Outras parece que, sei, fica com aquela cara de juca, né? Falar, ah, por que que você tá se vestindo assim? Falei, cara, assim, cada um se veste da forma como acha que é o correto, né? Então, assim, eu tento me vestir bem em respeito ao lugar, em respeito às pessoas que estão ali, em respeito à minha própria pessoa. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor também na vestimenta, aparência, no nosso corpo, né? Tem pessoas que não pensam assim, então eu acho que a gente tem que pensar assim. E eu creio bastante, gente, assim, eu, apesar de ainda estar na trajetória de alcançar muitas coisas que eu ainda quero, se Deus quiser, alcançar nessa minha vida, então a gente lê bastante, eu leio bastante coisa. Então, para ter sucesso, a gente tem que ser um pouco narcisista mesmo, sabe? E ignorar todo o lixo que as pessoas jogam em cima, rostos, olhares, falas e, sabe, insucessos de outras pessoas, ou o ceticismo das pessoas achando que você não vai conseguir. E tem que ser um pouco narcisista, sabe? Se achar um pouco, não é que eu me acho, eu sou humilde de coração mesmo, de cor, sabe? Eu sou humilde, sabe? Questão de intelecto, sempre auxilio o máximo, mas, cara, a gente tem que confiar em nós mesmos, sabe? Confiar no nosso potencial, confiar que a gente é capaz, que vai conseguir, porque infelizmente o mundo conspira para te desanimar, para você ficar murcho, para ficar triste, questão de, sabe, esse mundo corporativo que é mais uma parte política do que realmente você fazer diferença. Então, assim, para ter sucesso, você tem que ser um pouco narcisista, sabe? Você tem que ser um pouco, assim, confiar no seu taco e seguir em frente, sabe? Independentemente de quem quer que seja, de quem quer que fale, né? Então é isso, só queria desabafar um pouco, né? Hoje eu tô um pouco murchinho, assim, porque, sei lá, sabe? O ambiente parece que suga a gente, sabe? A gente sente, às vezes, um ambiente pesado, ambiente um pouco tóxico, né? Mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que seguir em frente, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E após as 18 horas, né, que quando acaba a jornada de trabalho, quem é CLT sabe disso, padrão, aí que a gente tem que ter energia, tem que ter foco para a gente estudar, para a gente correr atrás do que a gente quer. Porque se a gente ficar, pessoal, triste, desanimado com as coisas, a gente não vai ter energia para mudar de vida, né? Não é fácil, tem que ter muito foco, determinação. Eu mesmo, né? Não sei se eu já contei, eu chegava do meu trabalho, aí ia numa padaria, comia, tipo assim, eu tava satisfeito com aquela vidinha de
aquela vidinha simples, sabe? Ah, não é assim mesmo, compra só o que dá, vou ter só isso aqui mesmo, sabe? Eu tava satisfeito com essa incapacidade minha de ter coisas maiores, sabe? Mas agora eu tô um eterno insatisfeito, então eu quero crescer, quero, sabe? Quero estudar, tentar coisas diferentes que leve 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, sabe? E aí uso também o YouTube, o canal aqui para falar, para desabafar, que seja para mim mesmo, para quem quer que esteja escutando, né? E é isso, gente, a vida é uma só, sabe? A gente não pode ser tímido, ter vergonha das coisas, sabe? Independentemente, sabe, de qualquer coisa. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que crescer, lutar para tentar fazer as coisas corretas, né? E não pode se deixar levar, né, pelas pessoas, pelas situações. Então, aí antes eu investia muito tempo, eu perdia muito tempo, né? Lá na casa dos meus pais, à toa, né? Todo santo dia ia lá, tomava café, acabava comendo muito pão, bolo, besteira, e aí jogava conversa fora. Claro que é gostoso, né? A gente jogar conversa fora, conversar com os meus pais, mas cara, chega uma certa hora da nossa vida que a gente tem que mudar, né? A gente tem que alterar as rotas, ver no que a gente está investindo muito tempo e tentar poupar esse tempo, né? Para deixar ele um pouco mais produtivo. Então, hoje, exemplo, eu tento ter um tempo de qualidade junto aos meus pais nos finais de semana. Então, vai eu, a esposa, meu filhinho em um sábado ou domingo, a gente fica bastantinho tempo lá, conversa um pouco e aí depois a gente segue a vida, né? Então agora eu tô, por exemplo, eu tô focando bastante, eu acho que é o mais urgente é o peso, né? Porque não adianta eu esforçar e depois ficar doente, né? Com diabetes, hipertensão, enfim. Então eu tô tentando focar o mais rápido possível em ter um peso mais saudável, né? Ter um corpo mais funcional, né? E em paralelo crescendo, tentando estudar, fazendo outras coisas. Mas é difícil, cara. Eu sinto falta de alguém para me puxar, para me motivar, sabe? Tipo um coach, assim, não sei. Às vezes a gente fica meio tristinho, né, com as coisas, né? E próprio cansaço mesmo, a gente, sabe, faz várias entregas e sei, às vezes não é o suficiente, né? Sabe, às vezes a gente sente que a gente tá que nem um antigo chefe que eu tinha falava sempre assim, que às vezes a gente sente que a gente tá acendendo vela pro defunto errado, né? Então a gente está às vezes investindo muito tempo, muita energia em algo que realmente, cara, não vai dar certo. Que nem aquele caso, exemplo, você gosta de uma moça, por exemplo, de uma mulher. Aí você compra presente, leva para passear, gasta, viaja, e você não está vendo reciprocidade, né? Então você está se doando muito e o que você está recebendo em troca, né? Às vezes o mínimo possível. Então, cara, você para e pensa, será que faz sentido você, né, às vezes você dá o seu 110% em determinado projeto que o dono desse projeto ele não tá te reconhecendo, ele tá te usando, tá te sugando até dizer chega e sabe, você é mais um, né? Então, cara, eu não quero viver isso a vida inteira, eu quero crescer, eu quero, sabe, tentar. Se eu não conseguir em vida, eu vou morrer tentando. Pode ter certeza que eu vou embora desse mundo tentando ter uma vida melhor, uma situação melhor, crescer, sair desse status quo, desse ambiente que eu tenho, que eu tô. Então quero crescer, quero viver, sabe, ter uma vida superior, sabe? A gente cansa de levar a vida contando moedas, né? Então, poxa, de grana, às vezes, hoje mesmo fiquei triste, sabe, vendo saldo em conta. Cara, poxa, a gente se esforça, será que é só isso, né? Hoje tem tantas possibilidades de renda, de ganho, né? Então, mas enfim, eu queria só abrir o coração, desabafar porque eu já falei para vocês que eu não quero, quer dizer, eu quero fazer psicólogo, só que é caro e aqui eu me sinto mais à vontade para falar, deixo registrado, depois eu mesmo vejo meus vídeos antigos e vejo o meu astral. Hoje mesmo é terça-feira e o tempo assim chuvoso, eu fico com o astral, tempo meio assim feio. Meu astral também é um pouco influenciado
por isso, então eu fico meio assim pensativo, né, e tal, meio triste. Então eu tô tentando mudar, sabe? Tentando crescer, sabe? Às vezes eu falo, esqueço de respirar um pouco. Mas é isso, gente, né? Então vamos tentar focar bastante, viver e lutar por uma condição boa para a nossa vida, né? Fazer o que precisa ser feito mesmo, né? E a gente tem que ser, um recado, a gente tem que ser narcisista mesmo, se achar o fodão, o legal, que eu sou o máximo, eu sou melhor que todo mundo. Infelizmente, pessoal, assim, se você for muito submisso, muito assim, pensar que sempre os outros são melhores, que você não é capaz, você vai ficar pobre o resto da sua vida. E depois que você morrer, cara, não vai adiantar nada, ninguém vai. Eu sempre falo isso sobre morte e aflição, porque é verdade, né? Depois que você se for, cara, ninguém vai voltar a você, só Deus, né? Então, é assim, ó, a vida é nós e o nosso Criador, Deus, né? Que no caso é Jeová, eu acredito que o nome dele é Jeová, né? Mas enfim, nosso Pai Celestial, que só Ele, cara. Então, assim, é difícil. Eu espero colegas, às vezes, motivar a gente, e, cara, é difícil, cara, é difícil. Eu tô meio chateado hoje com pessoas, sabe? Com pessoas, assim. E falta de empatia, sabe? Às vezes eu tento, sabe, fazer uma coisinha a mais no meu trabalho, assim, que seja um diferencialzinho. E, sabe, nenhum ok. Olha, Bruno, que top, que fiquei feliz que você ajudou, sabe? Como se fosse uma mera obrigação total sua fazer determinada coisa, né? Desculpa, eu acabei falando um monte de coisa juntas simultaneamente, mas foi um desabafo aí, né? Mas essa frase do Cortella, realmente, eu acho que uma das melhores frases que ele tem, né? Que existem também. Então, faça o seu melhor nas condições que você tem. Hoje, qualquer condição. Até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, isso é a definição de capricho. Gente, tenha capricho no que você faz, esmero, né? Faça as coisas com, sabe, com carinho, com cuidado, independentemente para quem quer que seja, né? Tem até um texto que eu gosto, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor, não para homens. Então, faça isso, faça o seu melhor sempre, tá bom? Força e honra aí, até o próximo vídeo. Valeu, abração.